combustão e entre a galeria de água e a câmara de combustão. Todos, ó, tá vendo? Estão vedando? Mesmo aqui em cima também, eu tenho vedação ainda, tá vendo? Olha o cabeçote, eu passei de novo pasta de ajuste nesse cabeçote só para poder comparar com vocês. Olha o cabeçote velho, galera. E aqui eu fiz até com mais boa vontade do que a primeira medição que eu fiz. Como é que tá o trabalho aqui da R1? Ó. Já tá desse jeito. Então, estamos adiantando as coisas aí. É evidente que a gente tenta minimizar os trabalhos, né? Por exemplo, a frente, ó, sai inteira. Tá? A frente aqui, isso aqui. Tá? Sai com painel, com... tá tudo aqui. Tá? O resto das peças vão saindo aí, vamos colocando em caixa, organizando tudo. Ali ó, tem mais duas caixas, algumas já subiram. Então a gente segue e depois a motocicleta vai ganhar, evidente, uma limpeza em tudo isso aí, depois que fizer aqui a trinca que vocês viram há pouco aí. Então agora vamos acabar de desconectar aqui tudo. A partir, na verdade já está quase tudo desconectado a parte de chicote, mas tem alguma coisa conectada para a gente poder retirar o motor do quadro. Na verdade, nós vamos levantar o chassi, vamos retirar a frente da motocicleta aqui, solta aqui, tira aqui o pescoço da moto, mas vai precisar sair roda, sair sistema de freio, porque as rodas vão pintar, como eu falei há pouco aí. O proprietário acabou autorizando tudo e se empolgou, e vamos deixar essa CR1 aí novamente mais bonita e segura, né, para esse quadro novo. Aí, separou motor ali embaixo, chassi aqui em cima. Então agora a gente vai guardar todo mundo aí e vou jatear esse chassi primeiro, antes de mandar lá para poder fazer a solda, né? A gente protege aí essas partes de etiqueta, chassi e numeração, né? Aqui dá para ver bem nitidamente a trinca, ó. Bem nítida a trinca. Acho que dá para ver até aí com essa câmera mesmo, se aumentar. E aí depois pinta esse chassi de volta e aí começa a limpar todo mundo, né? Limpa o motor, a gente vai dar uma limpada no motor, na fiação, que é moto que tá morando em praia agora. Então olha só, muita sujeira, muita graxa. É uma moto mais antiga, né, galera? Então junta aí anos e anos de graxa, de sujeira, de poeira, fica feio. Mas nasceu, separou o chassi do motor aí. Olha aí, ó, chegou a tralha, hein, galera? Bastante coisa, ó. Aqui tem bastante coisa dentro dessas caixinhas. Chegou mais móveis, tudo Tramontina Pro. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Vamos subir. Vamos subir. A Tracer. Aí, tava montada bonitinha. O proprietário pediu uma revisão na motocicleta. Como a gente já fez toda a parte de revisão de motor também, né, injeção, ficou faltando algumas coisas. Ele perguntou um posicionamento da moto, a gente apontou algumas coisas para ele e pediu para fazer suspensão. E aí a gente emendou numa revisão básica. Por quê? Porque nós já tínhamos feito a parte de injeção, então rolou aí uma revisão intermediária no total, mas aqui ele está pagando para a gente só uma básica, já que a parte toda de injeção eu já tinha tratado quando eu remontei o motor, certo? Tá aqui, ó, a R1 já foi desmontado, o quadro já foi lá para fazer o reparo. Agora nós vamos guardar todas as coisas aqui e vamos aqui, ó, na CBR650R. Galera, seguinte, essa moto foi indicação do colega nosso Lobo, que tem oficina também. Ele manda pra cá quando tem esses BOs um pouco mais apurados, e ele diagnostica lá a junta de cabeçote. E aí o que nós vamos fazer aqui? Vamos diagnosticar também o processo que ele validou lá, tá? Então, como ele falou de junta de cabeçote, eu funcionei essa motocicleta aqui e já percebi subindo o fluido de arrefecimento aqui, tá? Ela já borbulhava aqui o bocal, tá? Então eu coloquei aqui agora o manômetro, vou dar pressão nesse sistema e nós vamos ligar a câmera, tá? Eu já vi que tem problema lá na junta de cabeçote, porque já tem um pouquinho de um azulzinho que era o líquido que ela estava usando, tá? Olha lá, como vocês vão poder ver aqui, ó, eu vou alterar. O que a gente está vendo aí é a câmara de combustão. Deixa eu ficar numa posição que não dá reflexo aqui, ó. Isso aqui é uma válvula. Aqui é a camisa, como vocês podem ver, ó, tá bem riscada aqui, tá riscada aqui. Se eu reposicionar ali, ó, vou virar a câmera, olha lá, tá baixo, ó, mais riscos aí,
Então tá bem riscada essa camisa. E olha o azulzinho que eu falei aqui, ó, tá? Esse azulzinho é líquido de arrefecimento. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a dar pressão aqui em cima. Vamos ver se vai aumentar isso aí. Espera aí que eu não vou conseguir segurar aqui. Tá, olha só, galera, dei pressão ali agora. Vamos ver se vai aumentar lá. Eu troquei de cilindro para ir dando uma olhada. Olha só o que tem de risco nessa camisa, ó. Agora aqui é o cilindro 4, tá? Nessas camisas, não é só lá no cilindro 3, ó. E aí normal, tem esses risquinhos, mas aqui, ó, tem um risco bem fundo, tá? Em volta das válvulas aqui. Esse é o cilindro 4, parece que ele não está apresentando vazamento, mas é bem pouco, tá? Só lembrando que, conforme os relatos, essa moto ela só joga água para fora de verdade mesmo quando ela tá andando em alta, tá? Eu percebi aqui que era junta de cabeçote, né? Pelo bocal, como eu falei ali, porque ao acelerar a gente percebia uma leve borbulha, mas ela demora um pouco para jogar água. Então vamos lá, voltar no cilindro número 3, que é o que está com mais vazamentos, com indício de vazamento, né? Vamos ver se com a pressão aumentada ela se aumentou um pouquinho. Vou ver aqui, acertar o buraco da vela lá e fazer a microcâmera entrar no buraco da vela, ela ficar batendo na rosca. Essa moto aqui ela é bem chata de conseguir achar ali o... Aí, desceu. Vamos ver. Olha lá, já aumentou, ó. Nas laterais também, ó. Tem um reflexo bem em cima, né? Olha lá. Já aumentou mais um pouquinho do vazamento. Certo? Então nós temos um vazamentinho realmente aí. Um probleminha na junta de cabeçote. Vamos ver aonde que está isso. Se é na parte da frente ou é na parte de trás. Na válvula de escape. Vem sempre na válvula de escape que dá esses problemas. Vamos lá dar uma olhada de novo no outro cilindro, no 3, no 2, quer dizer. Rapaz, a Honda faz uns negócios apertados, cara. Com tanto espaço, a moto eles fazem tudo justinho. Entrou, vamos lá. Ó, ali também tem um pouquinho, olha lá. Bem aqui, ó. Olha lá, atrás da válvula, conseguem ver? Estou colocando a seta aí para vocês poderem ver. Então é bem pouco, não chegou ainda a escorrer, mas com a pressão que eu dei ali já é o suficiente para ver que, olha lá, bem nítido aí, ó, a juntinha de cabeçote dando trabalho. Na válvula de escape também. Low power, ali tem um pouquinho, olha lá, ó. Vamos mudar o ângulo. Ali, é isso aí. Então galera, valida aí o diagnóstico. Vamos, olha lá, só de dar pressão, ó, já estou dando pressão, mas aqui deve estar vazando por alguma mangueira. Vou procurar onde é que está vazando isso aqui, ó. Pra vocês verem como é que tá o negócio, ó. Vamos procurar onde é que tá isso aí. Eu vou descobrir e volto contigo aí com vocês. Olha aí galera, só BO, hein? Vamos passar primeiro nesse BO aqui, ó, F800R. O proprietário disse que depois que fez revisão aí em outra oficina, a moto passou a esquentar e jogar água para fora direto, tá? Voltou várias vezes lá, disseram que resolveram, mas não resolveu porque a moto jogava água para fora. Nós fizemos os testes aqui, que nós temos os equipamentos. Tinha um pouquinho de ar dentro do sistema, nós tiramos, colocamos fluido de arrefecimento, testamos a moto aqui, não tem problema na tampa, não tem problema na válvula termostática, a moto funciona normal, liga a ventoinha e desliga. Então assim, não tinha um real problema na moto. Pode ser que seja um pouquinho de ar que ficou, mas a gente também não pode desacreditar dos colegas lá que diz que voltou 5 vezes lá no lugar, né? Então eu vou pedir na mamômetro agora e vou forçá-la um pouco lá para ver se lá ela vai aparecer. Vamos botar aqui para CB. Vocês lembram dela que ela estava fazendo um barulhinho aqui atrás? Ela voltou. O proprietário estava fazendo o mesmo barulho de novo. Na verdade é um barulho um pouquinho diferente, um barulho que já estava aí na moto e que nós não pegamos lá naquele dia, porque nós fomos direto ali naquela peça do trambulador. E ouvindo agora é um barulho muito semelhante, mas não era aquele barulho ainda, né? Tínhamos 2 ruídos ali, a mola solta. E temos um outro ruído também, ele é menos intenso, de uma frequência um pouco menor. E a gente acabou descobrindo aqui que é a campana de embreagem dele, todo o conjunto de embreagem, na verdade, tem uma folga bem grande. Se eu lembrar aqui, na edição eu jogo o vídeo que eu mandei para ele lá, eu vou mandar, tô colocando a edição, senão tá passando aí, vocês não estão vendo nada. Aí aproveitando que eu tenho aqui um conjunto de embreagem, tenho não, né? A gente abriu para poder trabalhar lá, então eu troquei
Na verdade esse aqui é o conjunto de embreagem dele, é verdade. Vocês já vão entender. Deixa eu tirar aqui. Essas molas aqui, ó o que bate, tá? Ainda tava batendo menos ainda, porque eu apertei um pouco aqui essa sede das molas, diminuiu um pouquinho, mas ela ainda vibra bastante. E esse conjunto de campana, ele tem uma folga no eixo muito grande aqui dentro, tá? E eu medi com paquímetro, com micrômetro, aliás com micrômetro milesimal, os rolamentos aqui, o eixo, todo mundo. Então tem uma diferença de centésimos, mas tem uma folga. Então o que eu aproveitei? O que eu fiz aqui para a gente poder validar esse teste com ele? Aproveitando que nós temos a CB650 aqui, a mesma embreagem. Na verdade não é a mesma, né? Essa tem o deslizante, é diferente as alturas, mas como a gente está tendo que desmontar ali para colocar no ponto depois, eu aproveitei e tirei só o conjunto de embreagem e coloquei ali para testar. Então a gente consegue validar o teste. Diminuiu 80, quase 90% o barulho, porque essa daqui também tem um pouquinho de mola solta, mas é bem menos, mas muito menos do que aquela outra lá, tá? Então a gente valida desse jeito aí. Estamos passando para o cliente ali agora qual é a opção, tá? Não recomendo colocar usada, porque ele pode pegar uma que é igual a dele. Pode pegar uma dessa aqui de uma 22? Pode, só que ele vai ter que trocar todo o conjunto, campana interna, externo, platô, os discos separadores, porque é diferente, tá? Então vai sair mais caro. Se ele pegar usado, ele pode pegar uma pior do que a dele, tá? Então, francamente, eu não recomendo. E vem pra cá. Estamos aqui, ó. Já tiramos o cabeçote da moto, que ela tava passando aquela gotinha lá, né? Aquele pouquinho de água. E essa moto, galera, sofreu um superaquecimento ferrado, mas ferrado em alguma fase dela aí. Isso aqui é meio comum dessas motos, né? O sisteminha que a Honda fez ali é um sisteminha meio, sei lá. Olha só, conseguem ver ali os riscos na camisa? Olha o tamanho dos riscos aí que tem na camisa, ó, bem aí. Vou indicar com uma seta. Tem no cilindro 3 e no cilindro 2, os dois do meio. Os dois da ponta, o 1 e o 4, não tem riscos tão grandes assim. Tem, mas não tão grandes, ó. Olha isso aqui. Olha aí os riscos. Parece dois tempos quando agarra, né? Olha esse aqui do cilindro 2. Bem proeminente. Está com cara de brunimento manual. Temos os brunimentos cruzados, mas também tem brunimento circular, como se tivesse sido feito numa máquina na mão, tá? Os brunimentos estão muito proeminentes, cara. E tem uns, como eu disse, aí tem uns brunimentos irregulares que indica que pode ter sido feito na mão. E aqui? Será que está empenado esse cabeçote? Tá, eu sei que vai ter algum especialista que vai falar, não, essa régua de medição de empenho, isso não funciona, ela maquia. Ok, eu entendo que ela pode maquiar, principalmente se eu passar muita pasta de ajuste aqui, aí ela fica mais espessa, por mais que você espalhe uniformemente, na hora de você colocar aqui, ela pode maquiar. Por isso que eu trabalho com bem pouca pasta e não deixando encostar as pontas, as extremidades da régua de ajuste. Ela não pode entrar na área de contato, elas têm que ficar sempre por fora. Então por isso a gente faz movimentos de 8, né, tentando sempre manter as pontas, quando chega na ponta do cabeçote, né, fazendo as pontas passarem fora do cabeçote, tá? Então tá aqui, ó, bem no cilindro 3 e no 2, nenhum na válvula de escape tá vedando normalmente, tá? E no 3 a gente pode ver que tem até um pouco de falha aqui na admissão, é a parte do meio do cabeçote que está um pouco mais empenado. Talvez dê para tirar aqui um pouquinho, mas a gente sempre lembra que cabeçote de motocicleta, pessoal, ele é muito taxado comparado com o carro. O carro, geralmente, a câmara de combustão é mais funda aqui, tanto que eu tenho que tirar até as válvulas, tá? Eu não consigo passar a régua com as válvulas montadas, porque a quina das válvulas pega na régua. Então, pega na régua e dá uma leitura totalmente errada. Então, a gente tem que desmontar e tirar aqui quantos centésimos, talvez não dê para chegar aqui. Então, a gente vai ter que começar a tirar os bifinhos aqui. E a gente taxa demais esse cabeçote e aí começa a gerar problema lá na frente, tá? Então eu vou, não sei ainda o que eu vou fazer, eu vou conversar com a retífica que faz isso, vou mostrar isso para eles. Vamos ver aí o que dá para tirar, se dá, se não der, vamos recomendar a troca do cabeçote. E complementando, talvez uma junta nova possa vedar, compensar isso aqui, talvez, tá? É aquele risco, o proprietário vai gastar uma grana de mão de obra, uma grana de junta, guarnições, eu vou montar, vai funcionar aí talvez na hora, um dia, uma semana, e lá na frente ele começa a falar que está pressurizando de novo o sistema de arrefecimento e jogando água para fora. Então, francamente, ainda não tenho diagnóstico fechado do que fazer. Então, fechado aqui, o cabeçote está empenado, tá? Mas só trocar junta resolve, troca o cabeçote, bota um usado, um novo, praticável valor, né? Complicado. Olha aí, galera, uma das falhas dela. Aí, cilindro 3. Ó,
Vamos ver o 2. Olha aí. Cilindro 3. Olha como falha. Vou trocar a velhinha. E ela tinha mais falha também porque estava fora aqui. A bobina do cilindro 4 estava pulada para fora. Mas agora está tudo bem encaixado. E eu tenho essa falha aí, ó. Bom, galera, vamos falar um pouco aí das motocas que estão aí. Bom, vamos começar da R6N. Problema de estator, rapidamente detectado aí, já tiramos, mandamos lá para fazer o recondicionamento do estator, tá? A gente não gosta aí de comprar esses estatores paralelos, eu prefiro mandar o original e refazer do que comprar o chinesinho lá, tá? Que tem muito vendendo por aí. Então essa daí é o estator. Bom, a ZX10 acho que eu não falei dela, a gente já está quase para a finalização dela. Tô meio zoado da garganta, então não reparem nas cafungadas que podem acontecer. Essa 10 aí é uma ZX10 daquele modelo Fittipaldi, tá? Que foi feito pela antiga concessionária Fittipaldi Kawasaki. Fizeram alguns números dessas motos. E essa moto fez conosco uma revisão completa, uma revisão premium há uns 5 anos atrás, acredito eu, ou 4 anos atrás, enfim. E essa moto não rodou 1 km sequer depois da revisão, só que ela encostou, o proprietário acho que teve algum problema de saúde e a moto ficou encostada, coberta lá, mas estava em obra na casa dele, então a motocicleta veio toda cagada, galera, de poeira, a pintura grossa. Então o proprietário pediu que nós desmontássemos a moto inteira de novo e fizesse tudo de novo, tudo limpar, tudo belezinha. Então nós já fizemos essa limpeza aí, né, superficial que vocês estão vendo, na limpeza das peças. Isso aqui, galera, tava puro terra, pura terra, tá? Dá falta de um talento aqui atrás ainda que a gente não deu, mas estava bem, mas bem pior do que tá aí. E mandamos o kit dela para o nosso pintor lá para ele dar um polimento nela, tá? Para ver se ele tira aquela, tava grossa a pintura, né, para reavivar tudo. Então mexemos em suspensão de novo, tudo. O proprietário pediu para que desmontasse a moto, tá? Ela já tá aí quase para acabar. Não sei se eu estou esquecendo de falar alguma coisa dela ou não. Mas vamos lá na CB650, que já tem novidade delas aí, tá? Não sei se eu passei aqui ou não, mas vamos lá. Olha só, acho que eu não gravei isso aqui. Eu tentei passar a régua de empeno aqui no bloco, mas aqui eu não tenho muito o movimento certo para fazer, tá? Mas deu para ver que coincide aí um pouco as marcas, né, com o que a gente viu lá no cabeçote, ó, tá vendo? A gente não tem uma vedação perfeita aqui, mas ainda tá vedando, ó, tá vendo? Ainda tem marcas aqui. Então aqui eu acredito que uma junta nova compensa essa diferença. A gente vê que veda mais aqui nas laterais e os dois do meio é onde tem menos vedação. Juntando com o cabeçote velho que tá ali, que estava empenado, era aquilo lá que a gente estava vendo, né? A moto já passando aí fluido para dentro. Como eu disse, aí tem bastante risco aqui, nós informamos ao proprietário, tá? Não dá para saber ao certo aí se esse motor foi aberto, se foi brunido, trocado pistão ou não, mas tem risco forte aqui, aqui tem uns risquinhos também, tá? Então essa é a novidade aqui, ó, tá? Vamos lá. Legal aqui, né? Já completamos, ainda falta um armarinho ali em cima, então tá, estamos aumentando a área. Conseguimos achar um cabeçote, tá? Passamos para o proprietário, com um colega a gente achou a disponibilidade e aí a gente passa o contato lá para o proprietário, ele negociou direto lá valores, parcelas e tudo mais, tá? Então acabamos achando um cabeçote de uma moto até mais nova um pouco que a dele, tá? Acabou de chegar, tá vendo? Vem com notinha fiscal, tudo belezinha, mas assim, nós passamos isso para o proprietário. Falou, achei aqui, o único fornecedor nosso que tinha, e aí ele conseguiu lá negociar com ele e mandou esse cabeçote para cá. Então acabei de testar aqui a parte de vedação de válvulas. Evidente, é um cabeçote novo, né? Tem data aqui de baixo, é de 23. Tá vedando bem, então agora eu vou desmontar as válvulas, tá? Já estou tirando ali os copos, vou tirar as válvulas para que eu possa passar também a régua de medida aqui embaixo, ver se isso aqui não tem nenhuma novidade, tá? Não é porque é usada lá que eu passei pro dono da moto que eu não vou medir mais nada aqui. Tá rolando uma treta ali na porta da oficina. Ué, é treta, mano, olha lá, é treta, maluco, olha lá. O cara dá uma capacetada no outro, você viu? Que bosta, velho. Bom, escutando a gritaria aqui na porta da oficina lá, o motoca se desentendeu com o pedinte lá e sentou a capacetada nele. Bom, aí eu vou medir isso aqui, ver se isso aqui não tem empeno. Se tiver algum empeno, a gente passa lá pro fornecedor, pro proprietário,
O cara reembolsa ele, a gente devolve esse cabeçote e vamos seguir na luta aí, tá bom? Mas eu acredito que não tem, o cabeçote parece estar bem íntegro mesmo. Olha aqui, galera, não tem nem comparação, olha só. Acabei de passar, desmontei o cabeçote, né, como eu falei. Eu desmontei ele, tirei as válvulas, porque pega um pouco nas válvulas de escapamento, não são todas, tá? Mas às vezes alguma não tá tão bem assentada e ela acaba pegando e interfere na minha medição. Enfim, olha só esse cabeçote novo. Tá praticamente perfeito, tá 100%, galera. Isso aqui, ó, tá vendo que tem umas partes que a tinta não pega? Ela nunca vai pegar 100%. Eu posso maquiar isso? Pode, é só eu começar a besuntar isso aqui. Quanto mais pasta de ajuste eu passar, mais ele vai maquiar. A gente sempre maquia para mais, não para menos, tá? Então se o cabeçote realmente estiver empenado, se eu ficar esfregando muito, passar muita pasta e ficar esfregando demais, a garganta tá ruim, tá? E ela pode maquiar para mim. Então olha, tá vendo? Aqui às vezes ela não tá vedando direito, mas veja, entre uma ponta e outra, entre as câmaras de combustão e entre a galeria de água e a câmara de combustão, todos, ó, tá vendo? Estão vedando? Mesmo aqui em cima também, eu tenho vedação ainda, tá vendo? Olha o cabeçote, eu passei de novo pasta de ajuste nesse cabeçote só para poder comparar com vocês. Olha o cabeçote velho, galera. E aqui eu fiz até com mais boa vontade do que a primeira medição que eu fiz. Eu passei mais ainda, veja só, praticamente não isola entre as câmaras de combustão. E aqui, ó, na parte do escape, que era onde a gente viu aquele azulzinho de líquido passando, veja só, não tem vedação da galeria d'água para as câmaras de combustão. Então a junta compensa isso, compensa boa parte. Só que aqui já não estava compensando mais, né? Estava aquecendo, estava em alta rotação, ou seja, altas pressões dentro da câmara de combustão. Ela começava a passar pressão para dentro aqui da galeria de água e aí enchia o reservatório e jogava água para fora, tá? Então, como eu falei lá, eu poderia ter mandado esse cabeçote para uma retífica, tirar aqui, fazer um faceamento, tirar ali, sei lá quantos centésimos, a retífica aqui ia definir isso, tirar aquele pelinho de gato. Mas galera, fazer rebaixamento de cabeçote, esse pelinho de gato, quanto seria esse pelo de gato? Quantos milésimos ou centésimos iria tirar desse cabeçote, né? Vem naquela plana, vocês veem muito isso em vídeo, né? Passando em carro. Mas galera, como eu disse, isso aqui, a taxa de compressão é bem alta, eu não me lembro ao certo, aí eu estou colocando a taxa de compressão desse motor em específico e vou colocar até da mais antiga, porque eu olhei aquela outra CB650 um pouco mais antiga, ela tinha menos taxa de compressão. Estou colocando na tela aí que eu vou pesquisar. As motos trabalham com a taxa de compressão muito alta, diferentemente de carro. Quando vocês vê lá um cabeçote empenado, pô, ali você tem espaço para tirar, né? Você pode tirar um pouco ali que não vai ter problema, as válvulas estão lá para o fundo e você não vai gerar tantos problemas com o carro. Tenho visto alguns vídeos até, o pessoal falando que esses motores mais novos, para mim, principalmente esses TSI ou esses motores turbo aí hoje em dia, eles já não dão mais para você vir aqui dar retífica de cabeçote, porque você vem cá, tira esse faceamento. Os motores trabalham com sensores de fase, né, na admissão e no comando, na admissão e no escape. Então você rebaixa isso aqui, você já diminui a distância. Por exemplo, a corrente de comando já fica folgada, vamos dizer assim, aí ela tensiona mais, já tira lá os comandos da posição certa e já começa a dar DTC lá no painel, luz de injeção, dizendo que o carro está fora de ponta. Aí aquela coisa, entra em modo de segurança. Enfim, a maioria das motos ainda não estão nesse nível de trabalhar com 2 sensores de fase, tá? Tem algumas que tem. E dá esse tipo de problema, mas a taxa de compressão é muito alta, para cima de 12, tá? Tem moto aí trabalhando, se eu não estou enganado, com 13 lá vai pedrada, tá bom? Então eu vou rebaixar mais um negócio desse. O rebaixamento, eu tenho para mim que é uma parte da preparação do cabeçote, não é a solução única de cabeçote. Então a gente rebaixa um cabeçote, faz junto aqui um trabalho nos dutos de admissão, nos ângulos das válvulas aqui, muda comando muitas vezes ali, mudando o tempo de abertura e de fechamento das válvulas, muitas vezes até com mais levante, né, com mais lift, né, um pouco mais de abertura, se houver espaço, né, pela própria câmara de combustão e aqui pelo rebaixamento dos pistões, né, eles têm as cavas aqui, tá vendo? Então se houver espaço, bota mais lift, aumenta o tempo de abertura e de fechamento para você dar mais fluxo de ar para dentro daquele cabeçote, juntamente, como eu disse, como um trabalho nos dutos, nas válvulas, isso feito em bancada de fluxo, para você ver quantos CFM você ganhou, em quais rotações, em qual condição e por quem sabe fazer. Então você só rebaixar aqui, eu vou gerar alguma coisa na moto, eu vou gerar um probleminha a mais. A injeção original dela já não vai trabalhar legal, então eu vou ter que passar a mexer um pouco ali no tempo de injeção, principalmente no avanço de ignição
e aí eu posso gerar um problema, ou posso gerar uma condição, vamos falar dessa forma, uma condição que não estava presente nesse motor. Aí eu resolvo o problema do vazamento, de jogar água para fora e começo um segundo problema colocado, por exemplo, porque eu tive talvez que tirar demais esse cabeçote, uma moto que superaquece, não por estar jogando água para fora, mas pelo excesso de taxa de compressão, às vezes um ponto de ignição que não está tão bem colocado, percebe? Então eu prefiro voltar para o original, tá? Preparação de cabeçote é um troço bem complexo, tem muita gente que faz na orelhada, mas tem muito cara bom aí que faz preparação de cabeçote com a bancada de fluxo, e aí sim, o rebaixamento, aquele bifinho, aquele pelinho de gato, faz sentido.